A gente já viu como é a estrutura de um HTML e agora nesse vídeo eu vou te mostrar as principais tags do HTML para você não ficar tão perdido na hora de criar o seu site. O HTML possui muitas tags, muitas mesmo. Dá uma olhada aqui nesse site onde a gente tem a documentação de quase todas as tags do HTML. Aqui dá para você ter uma noção de o que cada tag faz. Mas a verdade é que a gente não usa nem 10% dessas tags no nosso dia a dia. Então nem precisa ficar preocupado em querer saber o que cada uma dessas tags faz. Quando você precisar de uma tag diferente, você vai saber. Antes da gente começar, eu queria te avisar que os códigos que a gente vai escrever aqui são em HTML puro. Por isso talvez você ache um pouco feio. Mas lembra do que eu te falei, o que define o estilo e o layout da nossa página é o CSS. O HTML a gente só vai usar para definir a estrutura da nossa página. Nós vamos ver o CSS nos próximos vídeos. Para a gente ver as principais tags do HTML, eu criei aqui um arquivo com aquela estrutura que a gente viu básica de um HTML, só para a gente poder ver isso funcionando na prática. E as primeiras tags que eu vou te mostrar são as tags de heading. Essas tags são utilizadas para representar títulos e subtítulos nas páginas. E existem 6 níveis de heading. E nesse nosso HTML de teste eu criei aqui os 6 níveis de heading para você ver isso funcionando na prática. A primeira tag de heading é o H1 e ela vai aumentando até o número 6. Então para criar uma tag de heading basta você colocar o H e o nível do heading que você quer. Por exemplo, o primeiro aqui é o H1, depois o H2 e assim vai até o H6. E para você ver isso na prática, vamos abrir aqui essa página. Então, para você ver esse código funcionando na prática, escreve ele aí no seu HTML e abra o arquivo com o seu navegador. E aqui dá para você ver a diferença entre os headings. Então, se você estiver precisando de um título ou um subtítulo, utilize um desses headings. E quando você abre esse HTML no seu navegador, fica clara a diferença entre os níveis do heading, sendo que o H1 é o maior e vai diminuindo até chegar no H6, que é o menor. Então, se você estiver precisando utilizar um título ou um subtítulo na sua página, utilize um desses headings. Outra tag que a gente utiliza bastante é a tag de parágrafo. E ela serve justamente para isso, definir um parágrafo de texto. E o código em HTML para gerar um parágrafo de texto é a tag P. E como você pode ver aqui nesse exemplo, ele só renderiza um parágrafo normal, comum, de um texto. Se na sua página você precisar escrever algum trecho de texto, você pode utilizar a tag P. Vou te mostrar agora uma tag de brinde, a tag HR. Ela serve para criar uma linha horizontal na nossa tela. E se você reparar aqui, essa tag só vai criar uma linha horizontal na nossa tela para dividir aqui algum conteúdo. Outra coisa comum em sites é o uso de links. E para criar links no HTML, a gente utiliza a tag A. E essa tag A, ela tem uma propriedade chamada href que vai receber a URL do link. Então, eu criei aqui um link, perceba que eu passei a propriedade href e no valor dessa propriedade eu coloquei a URL do site do Google. Então, quando eu clicar nesse link aqui na nossa tela, ele vai me mandar para o Google. Outra informação importante, aqui no HTML você pode quebrar a linha tranquilamente que não vai atrapalhar a renderização do seu código, desde que as tags estejam abrindo e fechando corretamente. Então, eu vou quebrar a linha aqui no nosso href só para ficar mais fácil de ler. E se você quiser que o link que você colocou com a tag A abra em outra aba, sem ser na que você já está navegando, basta passar a propriedade target com o valor underline blank. Então, com essa propriedade target igual underline blank, a gente vai clicar no nosso link e ele vai direcionar para outra aba, sem renderizar na mesma aba que a gente estava. Às vezes nós precisamos colocar imagens no nosso site e para fazer isso com o HTML a gente usa a tag img. E para dizer a URL da imagem que a gente quer renderizar na nossa página, a gente usa a propriedade src com o valor da URL. Eu peguei aqui uma imagem do nosso site e vou colocar nessa página para você ver essa imagem sendo renderizada. Então perceba aqui que eu coloquei a tag img e na propriedade src eu coloquei a URL dessa imagem. E quando a gente atualiza aqui a nossa página, você vai ver que a imagem é renderizada na tela. E se você quiser mudar a altura dessa imagem, você pode passar a propriedade height e colocar um valor em pixels ali para ser a altura daquela imagem. Então, coloquei aqui a propriedade height com o valor de 200 pixels e ao atualizar a página você vai ver que a imagem diminui. Outra coisa que qualquer site provavelmente vai fazer é pedir para o usuário prover alguma informação. E para isso a gente utiliza campos de texto. E para colocar um campo de texto em HTML a gente usa a tag input. A tag input é uma tag que vai fornecer meios de entrada de dados por parte do usuário.
E existem vários tipos de input. E para controlar o tipo de input, a gente utiliza a propriedade type da tag input. E esse código aqui vai renderizar para a gente na tela um campo de texto. E aqui você pode digitar qualquer coisa. E outra tag que geralmente acompanha um campo de input é a tag label. E a tag label serve para informar ao usuário ao que se refere esse campo de texto que ele vai informar algum dado ali. Aqui você pode colocar a tag label e colocar qualquer texto dentro dessa tag. E ao renderizar aqui de novo a nossa página, você vai ver que vai aparecer uma label aqui informando do que se trata esse campo de texto. Só para exemplificar, vou te mostrar aqui também um campo de número. É a mesma tag input, só que com o type number. Então vou colocar aqui o type number e ao renderizar aqui a nossa tela, você vai ver que vai mudar um pouco esse input e aqui você só vai poder colocar números, ok? Essa é a tag de input e tem vários outros tipos que dá para fazer, várias outras propriedades que dá para passar nessa tag e você vai poder ver isso na documentação. Outra coisa muito importante que qualquer site provavelmente vai precisar ter é um botão. E para colocar um botão em HTML, a gente utiliza a tag button. Então, vou colocar aqui um botão só para a gente ver esse botão ser renderizado na tela. Vou colocar aqui um código da tag button e vou passar um texto para essa tag e ao atualizar a página você vai ver que esse texto que a gente colocou na tag button vai ser o texto que vai estar dentro do botão. E para finalizar aqui as principais tags do HTML, eu vou te mostrar uma das tags mais importantes do HTML. Lembra que eu te falei que cada elemento do HTML é como se fosse uma caixa com conteúdos? E é verdade. Se você olhar aqui, você vai ver que cada elemento desse que a gente criou aqui nesse nosso HTML de teste é uma caixinha no nosso site. A gente tem o body, que é a caixa maior que engloba todas as outras caixas do nosso site. E dentro do body a gente tem as tags que a gente criou aqui. Lembrando que para você ver esse menuzinho aqui com o código da página, basta você apertar a tecla F12 do seu navegador. Ou então você pode clicar com o botão direito em cima do elemento que você quer inspecionar e clicar em inspecionar. Ou inspect se o seu navegador estiver em inglês. Então todos esses elementos são caixas. Para criar uma caixa em branco, a gente usa a tag div. A tag div é uma abreviação de divisão de tela. E nós usamos as divs para agrupar elementos em uma página. Então, a tag div é a caixa que agrupa outras caixas, ok? Ela é o elemento que vai agrupar outros elementos. Para você ver isso na prática, primeiramente eu vou criar aqui uma div em branco, ou seja, uma div sem nada. Então, essa div em branco não vai mudar em nada a aparência aqui do nosso site. Se você olhar aqui, tá praticamente a mesma coisa. Mas se você olhar bem o código, você vai ver que a div está aqui. E ela não está sendo mostrada aqui na tela porque ela está em branco. Se você colocar alguma coisa dentro dela, vai aparecer aqui na tela. Então, colocando aqui qualquer texto dentro dessa div, já vai aparecer na tela ali a nossa div. E qualquer coisa pode ficar dentro de uma div. Como eu falei, ela serve para agrupar outros elementos. Eu vou criar aqui uma div e vou colocar desde a imagem até o botão que a gente criou dentro dessa div, só para você ver que a gente pode englobar outros elementos dentro de uma div. E ao fazer isso não vai mudar nada na tela. Por quê? Porque a div só agrupou aqueles elementos ali dentro de uma caixinha maior. E se você clicar aqui na div, você vai ver que tem uma caixa maior englobando desde a imagem até o botão que a gente tinha criado. E aqui com HTML puro, parece meio inútil a gente agrupar esses elementos dentro de uma div, já que não mudou nada na apresentação da nossa página. Mas quando a gente entrar com CSS, você vai ver que faz muito sentido a gente utilizar as divs. Vou te dar um pequeno spoiler aqui do CSS, só para você ver a utilidade das divs. Se eu quisesse recuar a imagem, o campo de texto e o botão um pouquinho para a direita, eu teria que botar um código de CSS para aumentar esse espaço da esquerda aqui em cada elemento desse. Usando a div, a gente aplica só na div e como a div está englobando todos os outros elementos, todos esses elementos vão ir junto com a div. Então, só a título de exemplo, eu vou colocar aqui um style nessa div com um padding left de 100 pixels, só para você ver isso que eu acabei de falar. Esse padding left é um código CSS que faz justamente isso que eu acabei de falar. Ele vai aumentar um espaço de 100 pixels à esquerda dessa div. A propriedade style é uma propriedade de qualquer elemento HTML que serve para você colocar algum código CSS em um elemento. Não é muito bom a gente ficar utilizando o style assim inline nos elementos, mas como é só um exemplo, eu vou usar aqui. Então, se você ver aqui, tudo que estava dentro da div foi um pouquinho para a direita, por causa
do CSS que a gente aplicou na div. Então a gente não teve que aplicar o CSS em cada elemento que estava ali dentro, ok? Então essa é uma das utilidades das divs. Aqui nesse vídeo eu quis te apresentar algumas das tags mais utilizadas do HTML. Talvez eu tenha esquecido alguma, mas isso não importa. Para você entender mais o que cada uma dessas tags que a gente viu aqui faz, é bom você olhar a documentação. Dá para você olhar naquele site lá que eu te mostrei no começo desse vídeo, o W3 Schools. E se você quiser ver mais alguma tag, basta olhar lá. E para você treinar e afiar o seu HTML, eu vou deixar aqui um desafio para você fazer. Eu quero que você monte o seu currículo com todos os conceitos que a gente viu até agora. Tudo que você precisa, você já sabe. Então, é só aplicar esses fundamentos que a gente vem vendo até agora. E se você não tem um currículo, pense aí no seu currículo dos sonhos e tente implementá-lo. E se fez sentido para você, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever lá no nosso canal para ir acompanhando os nossos conteúdos. É isso aí, tamo junto e até a próxima.